Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Vamos começar com mais um vídeo que explicará agora uma nova matéria, que é a razão e proporção. Vamos tratar no vídeo de hoje a razão entre duas grandezas, né? Mas alguns pré-requisitos que são necessários para que você possa compreender bem essa matéria é saber resolver equações. Opa, peraí. Tá. Então vou colocar aqui requisitos, né? Aqui, requisitos. Então é necessário que você saiba, primeiro, frações ou equivalência de frações, né? Vamos colocar assim. Equivalência, aqui, fake ficou isso. Equivalência de frações, né? Aí você saiba também, né, simplificação de frações. E em terceiro, que você saiba resolver equações. Para nós podermos trabalhar dentro do conteúdo de razão e proporção. Tudo isso aqui, que isso? Tudo isso para o assunto razão e proporção. Ah, mas eu não sei nada disso. Não tem problema, a gente vai falando, vai explicando. Razão e proporção. Muito bem. A palavra razão, ela dá ela tem, não dá, né? Ela tem um outro sinônimo que é divisão. A palavra razão tem uma expressão equivalente a ela, né? Que é a divisão entre dois números. Divisão entre dois números. Ora, divisão entre dois números e dois números que a gente pode tratar aqui inteiros, né? Dois números inteiros. No caso que nós queremos por enquanto são inteiros. Dois números inteiros. Isto nada mais é do que fração. Certo? Muito bem. Então toda vez que for falado razão, entende-se por divisão entre dois números, né? Então, quando eu digo, por exemplo, a razão, vou escrever aqui, a razão entre 8 e 5, você vai escrever dessa forma aqui, ó. 8 sobre 5. Certo? Porque o valor primeiro aqui, que é o 8, né, sendo escrito primeiro, ele fica no numerador. O valor que aparece em segundo fica no denominador. Agora, se eu escrever, por exemplo, a razão entre 5 e 8, como é que você vai escrever? Você escreverá 5 sobre 8. Percebe, né, saiba que essas duas razões, ou seja, essas duas frações, elas são diferentes entre si. 8 quintos não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não é o mesmo que 5 oitavos. Ou que 5 oitavos seja o mesmo que 8 quintos. Não são a mesma coisa. São razões distintas, né? O 8 quintos e os 5 oitavos são razões distintas, neste caso aqui. Certo? Mas o que eu quero destacar é o seguinte, a forma como a gente declara, né, uma razão entre números
e sendo o primeiro número e o segundo nesta ordem, equivale a escrever na forma fracionária ou de uma divisão como sendo o primeiro o numerador e o segundo o denominador. Certo? Então, isso aqui significa esta frase, essa declaração e esta declaração são diferentes entre si. Vou escrever aqui, ó, estas declarações são diferentes entre si. Entre si, certo? Não confundam as coisas. Tá. Então, em resumo, razão é uma divisão entre dois números. Muito bem. O que nós temos também? Um exemplo na próxima tela, que é o seguinte. Aqui estamos falando do assunto razões, né? Aqui é razões. E observe o seguinte, que a quantidade mínima de cloro recomendada para o tratamento de água em uma piscina, né, de uma piscina, está nessa tabela aqui. Né? Então, aqui tem um rapaz lá que ele vai utilizar o cloro para tornar a piscina livre de bactérias, fungos, etc. Né? E aqui está a quantidade em gramas, veja bem, ó, em gramas de cloro. E aqui a quantidade em litros de água. Isso aqui são duas grandezas, ó. A massa, gramas, né? Gramas nós entendemos, gramas é o peso. Tudo bem. Vou colocar aqui, ó, peso entre aspas, né? É a palavra utilizada no cotidiano. Mas a palavra correta para peso é massa. Não é massa de comer. É apenas massa de quantidade de matéria. Certo? Então, nós temos aqui uma grandeza. Massa é uma grandeza. Isso aqui é uma grandeza. Da mesma maneira que litros, que é uma grandeza também, que é medido, que tem relação com o volume. Então, litros. Litros, aqui, né? É uma grandeza relacionada a volume. Ou capacidade. Certo? Capacidade. Opa! Não cabe aqui. Vamos escrever com branco para aparecer no preto, né? Capacidade. Muito bem. Então nós temos duas grandezas aqui. A grandeza massa, que é gramas, e a grandeza aqui, capacidade, que é a litragem aqui. Certo? O que está sendo estabelecido? Está sendo estabelecido que para 1 grama de cloro, você deve ter 1000 litros de água. Ou seja, você deve colocar em 1000 litros de água 1 grama de cloro. É claro que nessa piscina deve haver muito mais que 1000 litros de água. Se supõe, imagina-se isso. Mas digamos que você apenas tivesse 1000 litros de água. Então você colocaria, para manter a água, né, livre de bactérias ou fungos, né, ou outros germes, você colocaria 1 grama de cloro. Essa é a proporção, né? Já falando em proporção, né? Mas essa aqui seria a proporção de 1 grama para 1000 litros de água. Essa proporção, entre elas, a gente estabelece uma razão. Ó, vamos estabelecer aqui uma razão. Estabeleceremos uma razão.
Qual é a razão? A razão é a seguinte, ó. A razão é entre gramas, né, e litros. Veja como a gente escreveu na ordem, ó, gramas e litros. Então, se a gente escreveu na ordem gramas e litros, então é só 1 grama de cloro sobre, ó, sobre quanto? Sobre 1000 litros de água. 1000 litros. O que isso significa? Significa o seguinte, que isso aqui é uma divisão entre dois números. Quais dois números? O número 1 e o número 1000. O G sobre L, isso significa uma unidade de medida. A gente vai escrever dessa forma. Quando a gente está tratando de grandezas, né? Grandezas físicas, é bom a gente escrever dessa forma. G barra L. Significa, ó, 1 sobre 1000 gramas por litro. Ou seja, 1 grama, ó, 1 grama por 1000 litros. Certo? Se você isso aqui é uma divisão, isso aqui é uma divisão entre dois números. Então, se você resolver dividir esses dois números mesmo, de fato, montar uma divisão 1 dividido por 1000, o resultado disso vai ser 0,001 gramas por litro. Certo? Muito bem. Então, significa o seguinte. O que isso significa? Significa que quando você transforma, faz a divisão, 1 grama dividido por 1000 litros, e você divide de fato, o resultado que você está obtendo aqui, ó, este resultado que vocês obtêm, este aqui, ó, este é o valor em gramas para cada litro. Então isso aqui, ó, é a milésima parte de 1 grama para 1 litro. Então isso significa, né, 0,001 gramas quando você divide para 1 litro. Mas se você não dividir, você vai ter isso aqui, ó, 1 grama por 1000 litros. Você vai ter esta forma, que é equivalente a esta aqui. Certo? Então tá, esta é a razão entre a quantidade de cloro e a quantidade de água. Certo? Agora, você pode estabelecer uma nova razão para uma quantidade de água equivalente a 2000 litros. Como estou indicando aqui no quadro. Então, 2000 litros, você vai ter quanto de cloro para colocar em 2000 litros? Vai precisar de 2 gramas de cloro. É só pensar. Se em 1000 gramas, vamos imaginar isso, ó. Se em 1000 gramas, não, 1000 litros, você necessita de 1 grama, mais 1000 litros, você necessita de mais 1 grama. De quê? De cloro. Veja que você está estabelecendo... que rolo! Você está relacionando litros, né, por grama, uma quantidade de litros por uma quantidade de gramas. E isso aumenta na mesma proporção. Então, se você necessita de mais 1000 litros, então significa que você precisa de mais 1 grama de cloro. E isso equivale a quanto? Ó? 1000 mais 1000, 2000 litros. E esses 2000 litros estão relacionados a 1 grama mais 1 grama a 2 gramas de cloro. Como está
na tabela. Ah, mas veja bem essa tabela aqui, ó, ela tem valores maiores. Tem, isso é verdade. Tem valores aqui, ó. Por exemplo, 10.000. 10.000 litros. Ora, o que é 10.000 litros? Vamos montar isso numa outra tela aqui, né? Que a gente não tem mais espaço. Então, 10.000 litros de cloro, de mililitros de água, isso corresponde a quantas gramas de cloro? Né? Quantas gramas de cloro? Isso não precisa. Ora, vamos entender da seguinte maneira. Mil litros correspondem a 1 grama. Para dar 10.000 litros, você precisa aumentar 10 vezes a quantidade de água, não é? Então aqui, ó, vamos botar um ponto de multiplicação. Aumentou 10 vezes. Isso aqui representa 10 vezes a quantidade de 1.000 litros, né? Se eu multiplicar por 10. Mas como eu estou multiplicando por 10 a quantidade de litros, né? De 1.000, então eu devo também a mesma coisa realizar aqui, ó. Multiplicar por 10 a quantidade de gramas de cloro. Correto? Multiplicar por 10 aqui também. 10 vezes. A quantidade de cloro. Certo? Então, se eu tenho 1 grama e foi aumentado em 10 vezes, porque são 10 vezes 1.000 litros, né? 10.000 é 10 vezes 1.000 litros. Então serão 10 vezes 1 grama. E 10 vezes 1 grama é quanto? É 10 gramas. Então isso aqui equivale a 10 gramas. E isso aqui equivale a 10.000 litros. Ora, percebe? Lembra das equações que a gente tratava antes, né? O que a gente tratava antes? Do princípio da igualdade. Você tinha uma igualdade entre quantidades, né? Vamos dizer aqui que nós temos uma igualdade entre grandezas. Tá? Vamos colocar assim, não é bem desta forma como a gente está escrevendo, né? Como eu estou dizendo, mas é uma igualdade que podemos estabelecer, né, entre grandezas. A igualdade seria o seguinte, ó. Esse símbolo aqui não está muito bom para isso, né? Mas uma relação, vamos mudar esse símbolo. Na verdade não é esse símbolo aqui, ó. Existe uma relação. A relação a gente usa esse tiozinho. Então a relação é que 1.000 litros correspondem a 1 grama. Então se eu multiplicar o lado esquerdo, que é 1.000 litros, por 10, o lado direito também tem que ser multiplicado por 10. Lembram que isso se assemelha a uma resolução de uma equação que a gente tratou até nos vídeos anteriores? Então 10.000 vezes 1.000 vezes 10 fica 10.000. 10.000 litros estão relacionados a quanto? 1 vezes 10, 10 gramas. Certo? Isso aqui é importante, da mesma maneira que a gente fez ali, ó, para... Como é que é? Para 2.000 litros, né? De novo, ó, 1.000 litros está relacionado a 1 grama. Então, para chegar a 2.000, o que eu preciso fazer? Multiplicar por 2. Então eu multipliquei por 2 o lado esquerdo, o lado direito também é multiplicado por 2, na mesma proporção. Né? A gente está falando aqui já em proporção.
Então 2 vezes 1000 fica 2000. 2.000 litros. 2.000 litros está relacionado a 2 gramas de cloro. Tá. Na verdade, isso aqui a gente está fazendo relações entre essas grandezas. E essas relações entre essas grandezas nada mais é do que uma divisão entre essas grandezas, né? Vamos para a próxima tela aqui. Peraí, fiz bobagem. Tá. Então, se eu disser qual é a razão, então, aqui, ó, qual é a razão entre 1 grama de cloro e 1000 litros de água, como é que você vai escrever isso na forma matemática? Você vai escrever assim, ó. Olha a ordem que está sendo posta aqui. 1 grama e depois 1000. Então você vai escrever 1 sobre 1000 gramas litro, ou seja, 1 sobre 1000 gramas por litro. Certo? Se for dito o seguinte, da seguinte maneira, qual é a razão? Razão é separado, né? Para estar junto. Qual é a razão entre 1000 litros de água e 1 grama de cloro? Como é que você escreve? Você escreve como sendo 1000 litros sobre 1 grama. Ou, como é uma divisão, então você escreve assim, ó, 1000 dividido por 1, isso dá para fazer. Fica um número inteiro, fica 1000 litros por grama. Veja que é diferente isso, ó. É diferente você falar 1 sobre 1000 gramas por litro do que 1000 litros por grama. É diferente, né? Embora existe praticamente uma relação entre essas duas razões, certo? Uma relação de proporcionalidade inversa aqui. Então, assim, ó, o que é 1 sobre 1000? Significa que a quantidade de matéria ou de cloro que você vai ter será sobre os litros, né? E aqui é a quantidade de litros que você terá sobre as gramas, certo? Nos outros exemplos que eu tratei ali, poderíamos ter escrito assim também, né? Qual é a razão entre 2 gramas de cloro e 2000 litros de água? A gente escreveria nesta ordem aqui, ó, 2, olha só, 2 sobre quanto? 2000. 2 gramas sobre 2000 litros. Esta é a razão, isso aqui é uma razão. Esta razão aqui, ela seria escrita da seguinte maneira, ó, melhor, ó, 2 sobre 2000 grama por litro. Ou seja, seriam 2 gramas por 2000 litros. Mas 2 gramas por 2000 litros é equivalente a 1 grama por 1000 litros. Por quê? Por que é equivalente? Porque é a mesma razão. Vamos lá. Então, 2
sobre 2000 é a mesma razão que 1 sobre 1000. Mas por quê? Porque são frações equivalentes. Isso aqui são frações equivalentes. Por isso que eu falei antes lá que era necessário que você soubesse de frações equivalentes. Né? Porque você pode simplificar. Como é que você simplifica? Dividindo o numerador pelo denominador. Dividindo por quanto? Por um número que possa dividi-los ao mesmo tempo. E neste caso seria o 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 2000 dividido por 2, 1000. De fato. Então, esta razão, 2 sobre 2000, é a mesma coisa que 1 sobre 1000. É claro que, no contexto que você tem uma quantidade de 2.000, né? 2.000 litros de água, você precisa de 2 gramas de cloro. Só que para dentro dessas 2.000, imagina que você tem um tanque, nesse tanque aqui cabe 2.000 litros de água. Acontece que dentro desses 2.000 litros de água, você sabe que a metade disto, 1.000 para cá, 1.000 litros para cá e 1.000 litros para cá, certo? Você sabe que precisa pôr para cada 1.000 litros 1 grama de cloro. Então, o total aqui de cloro que você tem, que são 2 gramas, sobre 2.000 litros, é o equivalente a 1 grama sobre 1.000 litros. Porque a concentração aqui, a concentração de cloro é a mesma. Isso, na verdade, significa o seguinte, ó, que 2 para 2.000 e 1 para 2, isso entende-se como sendo uma concentração de cloro na água, em uma concentração de cloro e concentração igual de cloro, né? Concentração de cloro na água iguais, né? Então, imagina 2 tanques. Vamos lá, fazer então aqui para você perceber isso. Aqui tu tem um tanque de 1.000 litros, né? De 1.000 litros, e aqui você tem 1 grama de cloro. Aqui você tem um tanque de 2.000, você tem 2 gramas de cloro. A quantidade de cloro que tem aqui concentrada nesses 2.000 é a mesma coisa que a quantidade de cloro concentrada nesses 1.000. Isso aqui existe entre eles aqui uma relação de equivalência, certo? Porque a concentração em ambos são iguais, tá? A concentração são iguais. Então tá. Eu acho que já está bem longo e demais explicado esse vídeo. Podemos ficar por aqui. Nós vamos continuar com um próximo vídeo falando sobre resolvendo algum exercício. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.